Meu pai esse dia falou pro fazendeiro: esse capim é do fazendeiro, mas a terra é nossa. Se quiser levar a capim, pode levar, mas a terra é nossa. Dívida, 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 já tem muito Estado com a gente, e esse já não aguentamos mais, e nós vamos retomar. Eu não sei na segunda se vai acontecer ou vai me matar, porque o filho nós tem que derrubar, nós tem que matar, e eu tenho família para deixar. Em cima disso, indenize para o fazendeiro, indenize também para o índio, o que ele perdeu, mato, rio, campo, tudo que tem, tem que ser pagado, porque muito Nhandeva foi espancado pelo SPI. Ele espancava muito e expulsava meus parentes de Nhandeva lá para o Paraguai. Devolva nossa terra, porque nós vamos lá. Isso que nós queremos. Em cima disso, dona Marta, respeitosamente, eu agradeço, e isso tem que escutar de nós. Já está passando, já. A gente não confia mais no que diz. Um dia, meus líderes antepassados, a gente confiou, e já passou. O Guarani já não tem mais paciência. E ele... Obrigado. Eu queria falar aqui que, em nome do meu povo Kaiowá-Guarani, eu também sou representante do Conselho da Nação Guarani, e eu quero falar aqui que existem muitas coisas, né, que nós queremos estar falando para vocês. Todos os poderes executivos, eles acatam de maneira sem questionar se todas essas terras dos fazendeiros, se todas essas fazendas têm nosso mato, nossos rios, né, nossa terra, né, não era dos indígenas, né, do povo Kaiowá-Guarani. Nós aqui estamos pedindo ao presidente Dilma não resolver de maneira urgência a questão da nossa terra. Eu queria que os senhores não aprovassem as leis que foram feitas contra indígenas. Eu queria que os senhores chamassem nós, liderança, representantes do nosso povo, para estar lá acompanhando vocês no Poder Legislativo, na Câmara do Senado, fazendo a lei que vai amparar a nossa questão, o nosso interesse. Eu queria que os poderes legislativos que estão presentes hoje aqui levassem essa reivindicação do nosso povo Kaiowá-Guarani. O Brasil está repleto de pessoas que realmente têm bons corações, conseguem sentir a dor, outro também sente, de pessoas friamente assassinam aquelas pessoas passivas pelo motivo inocente. E esse é o nosso grito, que nessa terra aqui está um pouco do sangue do nosso antepassado, está o nossas lideranças, está um pedaço da nossa carne, que é onde nós estamos reivindicando. Eu esperava mais uma proposta concreta de todos, eu esperava mais, assim, um pouco. Eu quero também registrar aqui a falta, né, do legislativo no âmbito nacional. Eu fiquei sabendo que viriam alguns parlamentares, senadores, deputados federais. Eu sei que vocês estiveram reunidos em Campo Grande, mas a gente estava esperando também essas autoridades aqui na Iguaçu. E como meus companheiros, minhas lideranças Guarani Kaiowá já se pronunciaram, eu quero apenas reforçar no âmbito das leis brasileiras o executivo para poder realizar as políticas específicas para a questão indígena, não só Guarani Kaiowá, mas do Brasil como um todo. Pede que vocês se esforcem de pensar uma política diferenciada, específica, para atender os povos indígenas. Muitos anos o meu povo Guarani Kaiowá já vem reivindicando
várias políticas específicas e o que a gente ouve é que a coisa se emperra na burocracia e levar a nossa demanda, a nossa reivindicação no sentido de mudar as leis dentro do próprio Estado brasileiro. E as políticas nem sempre conseguem atingir esse grupo considerado pela sociedade ou pela política de Estado como minorias sociais. Enquanto seres humanos, nós não somos minorias, né? Nós somos pessoas com desejo, nós somos pessoas que precisam ser atendidas e viver com dignidade nesse país, porque antes dos não índios chegarem aqui, nós, povos indígenas, nossos ancestrais, já viviam nesta terra. Que levasse essa fala para o legislativo brasileiro. Mas eu gostaria de deixar aqui que os deputados federais, que os senadores deste estado também estivessem fazendo projeto de lei que possa derrubar os outros projetos de lei que vêm contra a defesa dos nossos direitos. Nós sabemos quantas portarias têm saído pelo próprio também executivo, mas a gente quer que vocês, como gestores públicos, possam estar repensando essas elaborações de portarias e do Senado, esses projetos de lei. Nós precisamos de leis que atenda à diversidade cultural, à diversidade de povos, porque a gente precisa dessas políticas diferenciadas, mas é o Estado brasileiro que tem que mudar a cabeça e começar a construir essas leis diferenciadas para atender a todos, principalmente aqueles que na história de mais de 500 anos foram excluídos dessa política homogeneizadora. A necessidade de trabalhar mais a questão da segurança, não só em relação aos povos indígenas que estão nas áreas de retomada, principalmente eles. A lei diz que o Estado é para proteger a integridade física e cultural dos povos indígenas. Nós temos dificuldade de fazer com que o Estado, de fato, ofereça uma segurança, uma proteção efetiva para as nossas lideranças. Mas dentro das áreas indígenas, das reservas, também precisa de uma política de segurança mais adequada, porque lá também está acontecendo atitudes de genocídio, de etnocídio, pela omissão do Estado. Eu sei que a Força Nacional está presente, mas eu gostaria de dizer para o Judiciário que também pensasse nessas políticas específicas para poder atender melhor às comunidades indígenas nas suas diferenças e nas suas especificidades. Eu sei que as nossas lideranças têm razão de vir aqui reclamar, de gritar, porque faz 512 anos de história, de sofrimento, de perda, em todos os aspectos da vida ou da cultura dos povos indígenas. Vocês desenvolvam uma política mais efetiva na área da educação para poder atender os povos indígenas. O MEC, a coordenação indígena, está desfalcada de profissionais e dessa forma não tem condições de atender a política de educação escolar indígena no Brasil. Não queremos consultores, queremos uma política mais efetiva que aumente e amplie a equipe da educação lá na coordenação indígena. Que o tio possa levar essa nossa necessidade, essa reivindicação. Muito obrigada, Pimacará. Mas só o que nós queremos é a data, a divulgação. Será que dá para a gente saber o resultado até dia 20 de dezembro? Alguma notícia daria para nós? A partir daí, nós vamos pensar como é que nós vamos fazer, que nós nunca tivemos oportunidade de falar a cara com o André Puchinelli. Ontem foi feito isso junto com todas as organizações, principalmente que não gostam do nosso povo indígena.